Olá, boa noite a todos. Prazer em recebê-los em mais um fórum, né, da nossa Escola da Magistratura. E para mim é um prazer, né, receber o professor Juarez aqui no nosso evento. E pelo nosso bate-papo anterior, ele já se dispôs a participar de outros, que, se Deus quiser, faremos. E o professor Emerson, né, que teve a brilhante ideia, muito rapidamente, que surgiu essa vaga para esse evento, vamos chamar assim, excepcional, de convidar o professor Juarez, o professor Paulo, que está ali ao lado dele. E eu, lamentavelmente, não pude estar presente hoje aqui, ocorreu um problema familiar, né, de certa monta, e eu tive que me dirigir a uma cidade do interior do estado. Mas o professor Emerson vai seguir na direção dos trabalhos, eu vou estar ouvindo, né, e ele vai, então, coordenar isso. E eu quero deixar já, né, depois eu volto, mas quero deixar desde já meu agradecimento tanto ao Emerson pela ideia, né, e ele vai, então, apresentar o evento, vai apresentar o professor Juarez melhor, né, que eu só estou fazendo essa introdução, e o professor Paulo Mendonça, que está ali ao lado dele, e o professor Maurício, que vai chegar um pouquinho mais tarde em razão de outros compromissos. Então, é um grande prazer tê-los conosco e fiquem conosco até o final desse evento. Abraço. Pode seguir, professor Emerson. Prazer em passar e transmitir para você, jovem e brilhante professor, a direção desse evento. Obrigado, Vossa Excelência. Queria agradecer a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e o Fórum Permanente de Direito da Cidade por estar nos recebendo hoje aqui nesse evento. O nosso tema dessa 52ª reunião do Fórum é Cidade, Sustentabilidade e Políticas Públicas, uma atividade em parceria do PPGD UERJ com o PPGD Unirio, com a Rede de Pesquisa Direito da Cidade e o Fórum Permanente de Direito da Cidade. Dentro de Cidade, Sustentabilidade e Políticas Públicas, nós convidamos hoje o queridíssimo professor Juarez Freitas para falar sobre política pública da Agenda 2030 para as cidades. Gostaria de fazer um breve introito, professor, só para chamar a atenção, de que o evento de hoje é a finalização de uma disciplina que foi realizada de forma conjunta pelos dois programas de pós-graduação, da UERJ e da Unirio, que discutiu políticas públicas de sustentabilidade para a cidade, sustentabilidade numa dimensão, ou melhor, numa visão multidimensional, e durante as nossas leituras e debates na disciplina, o seu nome foi o nome mais citado nas apresentações, e os alunos que propuseram que nós fizéssemos uma aula ou uma conferência de encerramento com o senhor. Então, eu fico muito feliz, professor Juarez Freitas, de você ter dado essa disponibilidade, e pena o senhor não poder estar presencialmente para ver que os alunos aqui dos programas de pós-graduação em Direito, tanto da UERJ quanto da Unirio, que participaram da matéria, estão presentes, e eu sei que eles estão bem ansiosos para ouvir você falar um pouco, professor. Então, só apresentando o professor Juarez Freitas, aqui com a apresentação que a Fabiana me ajudou muito bem, professor titular de Direito Administrativo aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Direito e mestre em Filosofia, advogado, autor de várias obras, entre os quais a Interpretação Sistemática do Direito, Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais, Direito Fundamental à Boa Administração Pública e Sustentabilidade e Direito ao Futuro, essa última em 4ª edição, que foi bibliografia obrigatória da nossa disciplina. Ele foi presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, inclusive recebendo homenagem, né, professor de comendador. Então, parabéns, eu acho que o professor Juarez Freitas, vou estender o que eu já falei em sala de aula, talvez, ao meu ver, seja o grande administrativista hoje vivo, contemporâneo, que nós temos.
Eu acho, professor, que durante o século XXI ainda vamos estudar muitas suas obras, que eu acho que as percepções que você traz para a gente são percepções muito futuristas para a disciplina. Então, é um orgulho recebê-la aqui no evento. Muito obrigado. Queria te passar a palavra para o senhor, cumprimentar o professor Paulo Roberto Soares Mendonça, professor da Unirio, procurador do município, também professor do PPGD, que hoje está aqui conosco junto na mesa e que está também lançando um dos livros, que é A Cidade e Covid-19, Questões Urbanas à Luz da Pandemia. Obrigado, professor. Em razão da dificuldade do professor desembargador Marcos Alcino, eu fico, então, na presidência da mesa, e, professor Juarez, eu vou passar o papel de debatedor ao professor Paulo Mendonça, ao final da minha manifestação e da sua. Então, passo a palavra imediatamente ao professor Juarez Freitas, agradecemos a todos que vieram e compareceram presencialmente no evento, que estão acompanhando a gente pela plataforma do Zoom. Estimadíssimo professor desembargador Marcos Alcino de Azevedo Torres, estimadíssimo professor Emerson Moura, a quem eu agradeço em ambas essas pessoas esse honrosíssimo convite para esta ocasião tão especial. Gostaria eu de estar aí presencialmente, mas no ano que vem, né? No ano que vem, espero que possamos estar juntos. Quero também saudar o professor Paulo Mendonça, saudar a todas, saudar a todos que estão aí conosco e dizer que na apresentação generosíssima desse brilhante colega, eu acho, não estou exagerando, assim, vejo uma grande contribuição, antevejo uma grande contribuição que o professor Emerson Moura poderá oferecer ao direito público brasileiro, notadamente ao direito administrativo. Então, fiquei profundamente tocado com as suas palavras. A única alusão que ele fez, que é um pouco de humor, não é oficial, não, é que essa coisa de comendador é só uma brincadeira do pessoal do Instituto, não. Não existe essa figura, só para não acharem que, que é título falso, né? Mas, querido professor Emerson, qual é a minha proposta? Eu vou tentar, no online, né? No presencial é mais fácil, porque eu sem PowerPoint eu vou tentar fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou falar sobre alguns textos meus, inclusive, né? Alguns que vocês já conhecem. Eu quero comentar um texto recente que saiu agora há pouco, na revista Interesse Público, número 133, que olha o título, Constituição e Sustentabilidade, Políticas Públicas Baseadas em Evidências e o Direito ao Bem-Estar de Presentes e Futuras Gerações. Eu vou comentar esse texto e alguns outros na sequência, tá? Mas sempre pensando em temas avançados de pesquisa, temas que interessam profundamente nos próximos tempos, professor Emerson. O senhor que é um homem de grande visão aí também do futuro, né? Nós temos que ter essa visão prospectiva. E eu pretendo abordar esse assunto, como eu disse numa conferência há pouco em Gramado, de modo lógico, o mais possível lógico, e não ideológico, o mais possível, né? Ou seja, algumas observações que eu farei, eu penso que deveriam ser consensuais. O que poderão ser consensuais se houver um mínimo de razoabilidade no nosso debate, né? Ou seja, já perceberam que eu acredito na racionalidade, né? E em tudo que isso representa, embora tenhamos todos a convicção de que o mundo está, enfim, enfrentando vários problemas sérios derivados de às vezes, emotivismo, né? Que é um tema interessante de se estudar em outro contexto, e exacerbado, o extremismo, melhor dito, que realmente não é interessante. Então, essa é a minha proposta, uma abordagem lógica, né? Teleológica, e não ideológica. Qual é a ideia central desse artigo publicado na revista Interesse Público, número 133, edição maio-junho de 2022? A ideia central
isto vai se aplicar frontalmente, né, ao tema da cidade sustentável, é pensarmos os objetivos fundamentais da Constituição e pensarmos em termos aplicados, né? Aí que está o nosso papel. Não dá, 34 anos depois, de algumas coisas continuarem sendo aspirações remotas, não é isso? Mas eu queria ressaltar, e essa é uma das ideias centrais do artigo, que nós temos que ter pelo menos 4 premissas para olhar a Constituição brasileira. A primeira que eu proponho a reflexão de vocês, e adoraria se houvesse um debate na sequência, muito sucintamente, digo eu na página 18 dessa edição, a implementação em larga escala de ferramentas aptas a detectar, preferencialmente ex ante, variados riscos, inclusive climáticos. Falarei disso hoje. Muita ênfase na sequência. Facilitando o tratamento preventivo, o princípio da prevenção é chave, como você já conhece do meu trabalho, assim como o princípio da precaução para o direito em geral. Preventivo de variados problemas socioambientais e ético-jurídicos, aí englobados os relativos a assombrosa vulnerabilidade climática. O relatório do IPCC 2022, vocês conhecem, né? Se não conhecem, por favor, examine pelo menos o resumo executivo, né? O texto resumido, porque é impressionante. Hoje nós já temos mais de 3 bilhões de pessoas em alta vulnerabilidade climática. Então, quando o Guterres disse na abertura da COP27 que estamos diante de um inferno climático e há um risco de, ele usou a expressão, salvo engano, suicídio coletivo, ele não está exagerando. É gravíssimo. Nós vamos ter que discorrer um pouco sobre isso. Eu vou dizer, por exemplo, uma coisa, vou antecipar um item lá do ODS 12, vou chegar lá. Hoje vou ver os 17 ODS rapidamente com vocês e dar umas cutucadas aí, no bom sentido, para ver se saem pesquisas de ponta, professor Eros, professor Paulo, né? Em várias linhas que eu acho que nós podemos explorar, que estão assim pedindo pesquisadores que tenham essa visão lógica e teleológica adequada da Constituição. Bom, falo de outros aspectos aqui, inclusive a pungente ameaça de novas pandemias. Quer dizer, nós não podemos ignorar os riscos, por exemplo, de que, em função do que está acontecendo na Amazônia, na degradação da Amazônia, o Carlos Nobre, por exemplo, alerta, não há só um risco terrível de 30%, talvez, da Amazônia virar savana, num ponto sem retorno, que já é uma tragédia, só essa possibilidade já é uma tragédia. Não só os rios voadores não saírem da Amazônia, e, portanto, quando se pensa o ODS 11, o direito da cidade sustentável, tem que pensar os ODS todos, né? Se nos rios voadores não saírem da Amazônia, não vai haver chuva no centro-oeste. Isso vai gerar uma crise de estresse hídrico danado. Além disso, há uma série de outros problemas dramáticos decorrentes de Amazônia estar sendo ilegalmente desmatada, e etc. E gravemente, comprovadamente, cientificamente, baseada em evidência. Agora, uma coisa sobre a qual se fala pouco é a possibilidade científica de ali ser o foco de uma nova pandemia. Então, esse é um risco que tem que ser examinado por quem faz controle de riscos. Nós vamos falar muito sobre o artigo 48 da Lei do Governo Digital na sequência, que ela, enfim, o professor Emerson sabe como essa lei me parece prioritária em termos de boa interpretação e aplicação. Segundo, sindicabilidade concatenada e transversal da performance do aparato estatal, tá? Evitando aí predomínio de vieses, etc. Bom, estou lendo só uns trechinhos, só uns fragmentos, tá? Depois vocês veem, por favor, com calma. Terceiro, a governança pública digital, colaborativa e em rede, ecossistêmica e interdependente, tá? Ou interoperável, diz a lei.
voltada a amparar práticas interpessoais não coisificantes, bem como exercitar o gerenciamento cautelar de riscos. Artigo 48 da Lei 14.129. Se nós não introduzirmos o dever de fundamentação das decisões públicas, portanto, da formulação e da implementação das políticas públicas, ex ante, análise de riscos e impactos, esta motivação, a meu juízo, já está defasada há muito tempo à luz da Constituição. À luz da Constituição brasileira. À luz do artigo 3º, do artigo 170 e do artigo 225 da Constituição, como tentarei provar na sequência. Tá? E à luz também da legislação. Esse artigo 48 introduz o sistema de gestão de riscos na administração pública brasileira, com o estabelecimento, inclusive, de controles internos proporcionais aos riscos, de modo a considerar suas fontes, causas, fontes, consequências e impactos. Se nós não tivermos, por exemplo, o Tribunal de Contas trabalhando com riscos, está faltando uma observância estrita aí desse artigo 48, mas ele já apresentou um primeiro relatório de riscos. Vocês percebem? No entanto, essa foi uma disciplina, o estudo de risco, né? O estudo de avaliação de impactos, salvo talvez, por exemplo, quem trabalhe como nós, né, professor Emerson, em direito da regulação, em geral as pessoas não estudaram, né? Isso é uma pauta premente. Se vocês, um dia nós tivemos mais tempo, né, vamos fazer um estudo só sobre risco, por exemplo, algumas contribuições internacionais, vocês vão ver como há erros impressionantes, inclusive ruídos, noises, né? Lembra do livro do Daniel Kahneman com o Sibony e com o Sunstein? Então, vejam, esse é um tema. Outro ponto, expansão cultural, a quarta premissa, na Constituição, que é uma sociedade pacífica. Expansão cultural de resoluções consensuais de disputas, indicando cada intervenção pacificadora na gênese da conflitividade. Aqui, eu queria lembrar, esse texto que eu vou citar, vocês podem baixar, porque está aberto, está na rede. Foi publicado há algum tempo na Revista de Direito Administrativo, RDA, da FGV. Chama-se Direito Administrativo Não Adversarial. É um texto que eu gostaria muito de debater com vocês. Para mim, o futuro do direito é ser não adversarial. Para mim e para o artigo 3º do CPC. Né? De novo, nós vamos ter que mudar profundamente a nossa formação. Esse é um tema bonito também para a emerge, né? Não só para o mestrado, os mestrados aqui presentes, mas a emerge pode fazer, tem um papel aí crucial, desembargador Marco. E eu acredito que nós tenhamos esse tema de análise de riscos cada vez mais na pauta, entre outras razões, professor Emerson, por causa de 3 palavrinhas que o senhor conhece já muito bem. ESG, né? Environmental, Social and Governance. Ambiental, social e governança. Quem é que está fazendo esse tipo de análise? Os bancos. Quem está fazendo esse tipo de análise? Análise de risco. Risco climático, risco reputacional, compliance de risco reputacional, por exemplo, é muito sério isso. Quem está fazendo isso? Os investidores de trilhões de dólares. De maneira que, se o Brasil souber aplicar, ter um bom sistema de gestão de riscos, isso dará segurança jurídica para trilhões de dólares de investimentos na transição para o desenvolvimento constitucionalmente pretendido, que é o desenvolvimento sustentável. Este é o desenvolvimento da combinação do que está no artigo 3º da Carta com o artigo 225. E o que é o desenvolvimento sustentável? É aquele que propicia bem-estar, mais do que a satisfação de necessidades, como que é o relatório Bloom, mais do que isto, é o bem-estar, well-being das gerações presentes e futuras.
E aqui quero fazer mais um comentário antes de entrar na temática de fundo. Estabelecidas essas 4 premissas iniciais, professor Emerson, existe mais um aspecto, que é estudar cientificamente bem-estar. Aí uma sugestão para vocês. Por exemplo, um autor que eu cito nesse artigo, e está disponível da London School, Public Review, Well-being as the Goal of Policy. Well-being as the Goal of Policy. Chama-se Richard Layard. Nós falamos sobre políticas públicas e temos que entender evidências científicas. Por exemplo, como é que está o tratamento da solidão nas nossas cidades? Isso é um tema da maior relevância para o ODS número 3. Há países, o Japão, por exemplo, está preocupadíssimo com o tema da solidão como uma questão de saúde pública. O Reino Unido tem essa preocupação na pauta, não é? Então, vejam, são pautas que derivam do seguinte fato, que aliás, ele tem um livro, que trata um pouco mais disso, mas que realmente causa bem-estar. Por exemplo, nós acreditávamos, talvez, alguns de nós, eu espero que não, eu pelo menos não acredito há muito tempo nisso, né? Que tendo renda, né? Seríamos mais felizes. Então, a nossa medição de bem-estar nos faria mais, né? O bem de todos aí ficaria mais facilitado. Aí, o que aconteceu? O mundo ficou viciado numa análise que não é uma análise boa em termos de ESG, hein? Que não é uma análise boa em termos de ESG, que não é uma análise boa em termos de riscos, que é aliás, que vai conduzir ao mundo a tragédia dos commons, lembram? A tragédia dos bens comuns. Isso é gravíssimo. Qual é o problema? Por que está acontecendo? Porque o mundo está indo para a tragédia dos commons. Porque ele perdeu completamente, a meu juízo, em alguns momentos, a noção do que cientificamente causa bem-estar. E acreditou no mito do PIB. Eu pediria a vocês todos para fazer uma reflexão, por exemplo, sobre o avanço que houve em 2020, professor Paulo, do IDH. O IDH, vocês sabem, é uma grande contribuição de 2 grandes autores, um dos quais Amartya Sen. Tá? Todos vocês já estudaram e espero que tenham feito ótimas reflexões, porque tem temas ali muito interessantes em matéria de sustentabilidade no direito de justiça. Tá? E ele avança em relação ao relatório, tá? A meu juízo. Pois bem, eles em 2020 chegaram a uma conclusão que eu endosso, né? Que é a seguinte: só renda, longevidade e educação, claro que são muito melhor do que o PIB, né? O PIB, Produto Interno Bruto, é bruto mesmo, de maneira que, uma vez um economista me disse algo que eu nunca esqueci, professor Lemos: havendo um acidente de trânsito, né, o PIB aumenta. Então, o PIB não pode ser uma coisa boa em si mesmo, porque ele vai movimentar toda uma economia em torno daquele acidente. Aquele exemplo foi chocante, esse amigo que parece que é um exemplo bem didático assim, que eles dão para mostrar. Só que o mundo está viciado em PIB. O que então fizeram em 2020, professor Paulo? Acrescentaram a pegada ecológica, né? Quer dizer, o 4º elemento que faltava no IDH. Eu acho que uma das coisas mais graves, ontem eu estava debatendo isso, professor Emerson, com um amigo, nessa reflexão do bicentenário da independência brasileira, uma das coisas mais graves que o Brasil tem, um dos legados mais tristes que a nossa geração, nós vamos ter que superar, não vamos adiar isso, é conosco, esse desafio é nosso, professor Emerson, foi a perda histórica que o Brasil teve de uma relação que os povos originários tinham com a natureza, uma relação harmoniosa, né? Então, isto é uma coisa que nós vamos ter que resgatar.
e respeitá-los profundamente, eu acho que é um ponto fundamental. Respeitar todos os povos, mas respeitá-los na sua sabedoria dessa retomada da noção de interdependência. Vocês concordam com isso? Bom, então, well-being, tá? Renda não é um bom indicador de... Professor Paulo, eu acho que o professor Paulo vai achar que estou exagerando, né? Mas como? O sujeito tem uma altíssima renda, ele é mais feliz? Não, não. Vai até um ponto, a renda realmente é importante, tá? E eu sou um defensor, por exemplo, da renda básica, eu e o Supremo, né? Eu e o Supremo, né? Nessa altura, o Supremo já também concorda plenamente que isso aí já é uma coisa antiga, hein? Aliás, é só aplicar esta lei, né? Bom, não vou entrar nesse pormenor conjuntural que não vem ao caso, que resolveria muitos problemas técnicos que às vezes estão sendo postos aí. Mas o ponto central é o seguinte: depois de uma certa renda, ela já não acrescenta bem-estar. Ela não acrescenta bem-estar. Existe algo que aí os economistas novamente nos ajudam, professor Léo, chamado utilidade marginal decrescente. Chega um ponto em que ela vai e ela já não tem mais efeito. E o camarada continua fazendo tudo igual. E uma vez eu perguntei para um amigo, né, que é muito rico, eu perguntei: por que tu trabalhas tanto? Tu podia meditar um pouco, caminhar um pouco, hein? E ler mais aí, ter mais tempo para curtir os amigos, a vida. Ele diz: não, porque se eu parar eu morro. Não, se tu parares tu vives, né? Mas de certo modo, é um negócio que virou mecânico. Nós temos que cuidar para que a inteligência artificial nos liberte desses condicionamentos, né? E não seja mais um fator de aprisionamento, né? Aliás, o tema da regulação da inteligência artificial vai ter que aparecer em algum momento do nosso debate no ano que vem, né, professor Emerson? Sabe como esse tema também me é caro. Bom, agora então, qual é a tese central desse artigo? A tese central do artigo é de que os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que se aplicam, por óbvio, à cidade, que está lá no 11, mas todos eles se aplicam à cidade, e se aplicam também ao campo, enfim, aplicam a tudo e a todos. 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que é de 2015, estão expressa ou implicitamente consagrados na Constituição desde 1988. Uma conferência de abertura no Congresso em Belo Horizonte, eu apanhei a Constituição e mostrei na Constituição, mas eu não tenho tempo para fazer isso hoje, porque hoje eu quero dar mais uns flashes, assim, né? E fazer umas sugestões. Vamos fazer esse exercício na sequência, então? Isso vai me permitir também fazer outras menções. É muita informação ou está indo bem assim, professor Emerson? Está bem? Então, vamos lá. Primeiro ponto, erradicação da pobreza, isso é evidente que está no artigo 3º da Constituição, né? E o ODS da Fome Zero, é impossível negar o problema da segurança alimentar. Isso é inaceitável, essa negação. Eu tenho ido a pé ao escritório com frequência e é impressionante o que está acontecendo nas ruas de Porto Alegre, por exemplo, né? Então, a insegurança alimentar é gravíssima. E aí entra a questão essa. A renda não é o fator mais importante. Vocês não me perguntaram quais são os fatores cientificamente mais importantes, né? Não, mas fica uma pergunta. O Richard Layard tem uma tentativa de resposta. Eu acho que nós temos que procurar essas respostas. Vou dar uma pista para vocês. Saúde mental é muito importante, gente. Tá? Uma pista. Mas voltando. E aí, gente? Fome zero. É possível? Claro que é. Agricultura regenerativa, disponível, agricultura de precisão, né? Ainda há muito espaço para aumentar a produtividade, mas atenção, vamos fazer também um cuidado muito importante de oferecermos alimentação adequada, sustentável.
com base em evidências científicas, nós estamos tendo aí um número muito grande de óbitos, né, no mundo, Brasil, por suposto, também, em decorrência de alimentação completamente inadequada. Vocês concordam ou não? Não há dúvida científica sobre isso. E certos alimentos, os chamados processados, aqueles que tem superprocessamento, né, há estudos mostrando isso, até estimando o número de mortes. Né? Saiu agora um que eu ainda não li, né, de pesquisadores aqui do Brasil. Quero dar uma olhada na estimativa deles, mas isso é evidente. Isso é lógico. Como eu disse, isso não é ideológico, isso é lógico. Você olhar os números, né, verificar quais foram os parâmetros, as métricas da estimativa e reconhecer o óbvio. Quer dizer, então, não é só fome zero, é alimentação adequada. Nós temos que fazer uma campanha regulatória para muito maior clareza, por exemplo, nos alertas sobre alimentos que contêm sódio. Nós temos problemas seríssimos no Brasil de hipertensão, não é? Silenciosa, não é isso? Então, esse é um ponto gravíssimo. O direito à informação, o direito à transparência, isso aí nos remete ao ODS 3, saúde e bem-estar. Tá? O centro do direito é o artigo 3º, bem de todos, bem-estar de todos. Esse é o centro de qualquer política pública, mas tem que ser com base em evidências científicas. Tem que ser com base em evidências científicas, e aí, por exemplo, a importância de nós estudarmos temas como eu mencionava há pouco, solidão. Não é? Nós temos que ver se as nossas cidades estão cuidando disso. Segundo, nós temos que ver como é que está a saúde desde a tenra idade. Desde a tenra idade. Tá? É fundamental cuidar da saúde e do bem-estar, não apenas em termos cognitivos. Isso nos remete ao item 4, ao ODS 4. Educação de qualidade começa também desde tenra idade. E ao longo de toda a vida. E está caindo de óbvio que nós todos precisamos passar por uma educação digital. E não é educação para mexer nos aparelhos, é para saber lidar com a rede. Nós vamos ter que ter uma reflexão regulatória, não é de censura, né, de como lidar adequadamente com a rede. Qual é o efeito do excesso de tela, por exemplo? Tá certo? Efeitos os mais variados. Isso tudo é política pública. E outra coisa, dá para fazer essas políticas públicas de uma forma não intrusiva. Lembra dos nudges? Do livro Nudge, que todos conhecem. Mas eu acho que, em alguns casos, com todo respeito ao Richard Taylor e ao Cass Sunstein, é preciso mais do que um simples nudge, né? É preciso uma política um pouquinho mais firme do ponto de vista regulatório, de intervenção, melhor dito. Mas era o que eles podiam ali fazer e já fizeram uma contribuição notável, né, nesse aspecto. E mostraram que, por exemplo, a inteligência artificial ela pode ser desenviesante. Essa é uma das ideias do Cass Sunstein recente, entende? Isso é muito interessante. E é um tema de um capítulo de um livro que eu coescrevi sobre direito, inteligência artificial e defesa do humano. Então, outra coisa, educação ao longo da vida, né? Mas não retoricamente. Isso é um processo, inclusive nós temos que aprender a respeitar a importância de todas as etapas, né? Nas etapas mais felizes da vida, por incrível que pareça, as pessoas às vezes não valorizam. Que é a etapa em que se tem uma maturidade de idade, assim, o idoso, por exemplo. E por que não podem? Muitas vezes, porque tem míseras aposentadorias, enfim, falta o rudimentar, falta o elementar. Mas também é preciso oferecer oportunidade de convívio, de estímulo educacional ao longo da vida. Isso é fundamental, isso é pauta obrigatória de políticas públicas. Tá? Outro ponto, igualdade de gênero. É uma cidade que tem ainda sexismo, por exemplo, na participação pública e privada,
Eu acho que os países nórdicos deveriam ser mais estudados, assim, porque eles dão uma induzida mais forte do que o mero nudge, viu? Por exemplo, conselhos de administração, eles estão cuidando de igualdade de gênero. Eu acho isso fundamental, a gente discutir isso, né? Esse tema. Eu sou um defensor de igualdade de gênero e mais do que isso, eu e a Constituição, desde 88. Não preciso nem mostrar o artigo 3º para vocês, né? Todo mundo já sabe, aquele 5º, etc. Não preciso nem perder tempo, porque é óbvio que você sabe onde é que estão os dispositivos. Mas eu sou um defensor também da diversidade. Isso é maravilhoso, gente. Nós temos que ter esse respeito, né? Então, quando eu vejo algumas condutas ainda preconceituosas, elas rebaixam a dignidade do humano, né? Profundamente, e isto acontece, infelizmente. Onde é que estão as políticas públicas, também no campo do município, voltadas para a igualdade de gênero? Isso é um bom tema, né? Eu acho que água potável e saneamento, né, que é o próximo ODS, eu não preciso nem dizer para vocês o que eu penso sobre o atraso do Brasil em matéria de saneamento, né? Eu e o artigo 225 pensamos nisso, né? Não preciso nem dizer para vocês o quanto isso me dói. Não tenho tempo hoje de analisar a nova lei e os temas regulatórios associados. O Supremo já se debruçou parcialmente sobre um aspecto, mas o que eu tenho a dizer para vocês é que é inacreditável nós, no século XXI, temos que ainda lidar com um tema que tinha que ter sido resolvido no século XIX. Mas, enfim, temos que lidar, não adianta negacionismo, tem que lidar, né? E tem que lidar com regulação muito criteriosa. Água potável, gente. O Brasil tem um manancial hídrico fabuloso, que não utiliza para hidrovias, né? E só que é o seguinte, vocês viram o que aconteceu na França agora em junho? Crise de água potável em vários municípios da França. As mudanças climáticas, infelizmente, continuarão a causar problemas. No Brasil tem muita água, tem recursos hídricos impressionantes, mas a distribuição desta água, né, é inacreditável de novo, né? Ainda há uma perda de cerca de 50% recentemente. Essa é uma estimativa terrível na distribuição da água, gente. São coisas... Isso é ideológico? Não é? Resolver isso de uma vez é ideológico? Não é? Quer dizer, hoje em dia, reduzir essa sangria desse bem precioso... E já que estou falando desse ODS, eu vou já conjugar com 14, que é vida na água, para lembrar a todos uma coisa que eu, às vezes, digo, professor Emerson, professor Paulo, e as pessoas ficam me olhando, assim, que não é da área do direito, ficam me olhando meio chocadas. Eu faço com um certo intuito mesmo de provocar frisson inicial, mas depois eu tranquilizo, né? Que é o seguinte, não existe água privada no Brasil, não existe água particular no Brasil. Na nossa Constituição brasileira, toda água é bem público. E não só na Constituição brasileira, também na Lei de Recursos Hídricos. Não é só bem público, bem público de uso comum do povo. Não é? É ou não é? E em sintonia com 225, mas não é só isso. A Constituição estabeleceu, se vocês olharem 20 e 26, que as águas no Brasil, todas, são federais ou estaduais. Não existem águas municipais e não existem águas particulares. Aí as pessoas, uau, e o meu açude, como é que fica? Né? Não te preocupa, porque aí provavelmente será uma parcela insignificante de água e a lei excepciona a necessidade de outorga de uso. Então, fica tranquilo. Mas a água não é tua. A água é de todos, é bem público. Isso é impressionante como algumas pessoas ficam chocadas com isso, né? Ao passo que alguém que tem aquela cultura da relação harmoniosa com a natureza vê isso como a mesma naturalidade, né, de reconhecer outros bens de uso comum do povo, não é isso? Nós temos que ter imensa responsabilidade hídrica. Há países que estão discutindo a possibilidade, a França é um exemplo, de proibição de uso da água para piscina.
Por quê? Porque estão com problema de crise hídrica. Tá? Então, vejam, e nós tendo esse enorme manancial, com erros clamorosos de distribuição, que precisamos resolver. E não é difícil, isso dá para resolver com alguma exiguidade, desde que nós tenhamos análise lógica, teleológica e não ideológica, né? E, sobretudo, não procrastinatória. Né? Entre os vieses, um dos piores para a sustentabilidade, eu analiso isso no livro, Sustentabilidade Direito do Futuro, você talvez tenha um capítulo sobre as armadilhas psicológicas, né? É esse viés da preferência pelo presente, né? Em detrimento do futuro. Isso gera o chamado desconto hiperbólico do futuro. Cuidado com a água, gente. Energia limpa. Agora eu vou dar uma notícia boa. Energia limpa. Está na hora de dar uma melhorada no ânimo aqui, né, professor Paulo? Senão a turma pode ficar meio triste aí. E vou dar uma notícia muito interessante. Professor Emerson, quando fizemos um congresso, acho que em 2011 ou 12, eu não recordo o ano. Enfim, eu me lembro que foi uma representante do setor de energia eólica, né? E a energia eólica já estava começando a andar, mas na época eu fiz a pesquisa sobre solar e tal, na época há muito tempo eu acho que a energia solar é absolutamente prioritária. Para ter uma ideia, professor Emerson, desde os meus tempos de faculdade. Depois eu conto esse episódio. Não vou dizer há quanto tempo, né? Porque nós temos uma insolação fantástica e porque, enfim, me parecia, aliás, conversando com um estrangeiro nesse final de semana, em Gramado, ele me perguntava sobre o futuro do Brasil, eu diria solar. Solar. Boa resposta? Não. Tem que dizer alguma coisa assim, porque senão... Por que solar? Porque, apesar de tudo, apesar, digamos assim, de hábitos fósseis que ainda existem, né, aqui e fora daqui, né, fósseis, lato sensu, né, existem alguns estudos que mostram que o século XX, Daniel Ergin tem uma tese sobre isso, Oil é o título do livro, foi o século do petróleo, as grandes disputas em torno do petróleo. De certo modo, o XXI ainda está sendo, não só do petróleo, do gás, dos fósseis. Nós temos que sair desse paradigma, gente. Nós fazer essa transição. São milhões de empregos disponíveis na linha da transição para a economia verde. Milhões. E aí vem a notícia. À época, eu me lembro, professor Lemos, que eu fui fazer a pesquisa e a energia solar não chegava a 1%. É um negócio assim. Eu fiquei chocado. Aí eu participei depois de grupos de pesquisa sobre tributação e energia solar, enfim. Hoje já está em quase 10%. Eu sei que parece pouco, e é pouco. E atenção, ela vai ultrapassar, tudo leva a crer, embora o hidrogênio verde esteja vindo aí, mas vai ultrapassar a energia hídrica, não só a eólica. E ela pode chegar em 2050 a 50% da matriz energética. Agora, um tema para vocês pesquisarem. Quanto no Brasil nós estamos produzindo de energia solar a cada mês. Aí depois faço uma equivalência disso a algumas usinas, uma Itaipu, por exemplo, ou uma usina Angra. Vocês vão ficar impressionados com o crescimento. Esse ano foram mais de 26 bilhões nesse setor. Tudo porque houve uma certa previsibilidade, não é? E neste caso, houve lógica. Hein? Houve lógica. E nada contra a energia eólica, né? Mas, por favor, a solar, o Brasil vai ser autossuficiente energeticamente da solar. Vocês percebem? E o Brasil ainda insiste em não considerar, na análise de riscos, por exemplo, quando ele faz benefícios fiscais, ele tinha ou não tinha o dever de considerar, o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o risco de dar incentivo para a área fóssil, né?
Concorda que isso não faz o menor sentido lógico? Lógico, não estou falando de pressões políticas, não. Estou falando de lógica. Vocês concordam, professor Paulo, o senhor acha que o futuro do Brasil é solar ou não, professor Paulo? Num dia de chuva no Rio, hein? Nós precisamos acreditar e vamos fazer isso juntos. Pelo menos contem comigo nos próximos 20 ou 30 anos, enquanto eu estiver por aqui, vamos trabalhar. E já pensaram, nós vamos chegar a 50% da matriz. Outra coisa, os veículos elétricos aqui no Brasil estão com um crescimento ainda muito pequeno, mas já acelerou. Mas compare com o que está lá na Europa, vocês vão ficar impressionados. Aqui estava, acho, 4%, lá muito mais. Enfim. Então, o Brasil, quando se fala em indústria brasileira, gente, não dá para ter a indústria do século XX. Concorda ou não? Veículo elétrico, ônibus elétrico, não é isso? Não é? Outra coisa, as pessoas vão poder abastecer na sua própria garagem. Põe energia solar no teto da garagem, em pouco tempo aquilo se paga. O que vocês acham? Não é melhor do que ficar tendo problemas com tributação de ICMS sobre combustíveis, problemas políticos? Aliás, a tributação brasileira é um capítulo que merece um outro debate, em outra circunstância, mas ela é regressiva, é insustentável e não é lógica. Não é? Ela quer facilitar, digamos, a arrecadação, mas ela não está ajudando o artigo 3º da Constituição, nem o artigo 225. Mas ela vai ser corrigida. Por quê? Porque senão os trilhões de dólares de investidores não virão. Tá certo? Tem que ser bem realista, é por esse motivo prático. Né? Quando os investidores começaram a perceber que os riscos são graves, são dramáticos, e quando eu falo em riscos, por exemplo, já falei dos riscos climáticos, voltaria a falar, mas acelerando um pouquinho, eu volto a falar dos riscos reputacionais. Olha a gravidade do dano que uma empresa pública ou privada tem em matéria de ocorrência de assédio no seu ambiente de trabalho. Não é? Assédio de qualquer tipo, moral, sexual, de qualquer tipo. É algo gravíssimo. Né? Isso é risco. Tá certo? Esse é um risco grave. Então, o social também tem que trabalhar com a questão da ética. Né? Bom, trabalho decente, o ODS 8, eu acho que as cidades todas têm que fazer uma reflexão profunda sobre teletrabalho. Nós precisamos evitar todo deslocamento desnecessário, tá certo? Não sei se vocês concordam, né? Precisamos priorizar o transporte coletivo, isso está na Lei de Mobilidade Urbana, mas precisamos também investir no teletrabalho, na telemedicina, bem regulada, tá? E isso tudo está em sintonia com a Lei 14.129, de 2021, a Lei do Governo Digital, que é uma lei suprapartidária. Eu quero dar essa notícia para vocês, ela foi aprovada suprapartidariamente, porque ela é resultado da fusão de 3 PLs. Nós fizemos um anteprojeto na Comissão de Juristas, fizemos. Ele foi parcialmente aproveitado, bastante aproveitado num PL, mas eles se fundiram e foi ótimo que tenha sido assim, porque saiu uma lei boa e o resto a gente faz pela interpretação, né, professor Emerson? Né? Bom, voltando então, o trabalho decente eu teria mais a falar, gente. Eu acho que nós precisamos rever profundamente no município as condições de trabalho. Eu acho desumano continuarmos tendo pessoas precisando se movimentar 3 horas por dia para trabalhar. É quase desumano, tá certo? Então, nós vamos ter que verificar como resolver isso. Né? Fizeram uma pesquisa sobre bem-estar. Um dos momentos em que a pessoa fica mais infeliz durante o dia é o momento de um congestionamento no trânsito. Tá? Então, toda vez que eu tenho que ir a São Paulo, eu me preparo, eu vou com 2 horas de antecedência para qualquer compromisso. Né? E não me importo de levar um livro, fico lá lendo e tal, né? Se chegar antes. E às vezes tem que pegar o metrô para chegar antes. De carro seria impossível.
Gente, isso, com todo respeito, isso não está bem. Tá? Concorda ou não? Isso além de tudo, tem um outro problema sério relacionado ao ODS número 3, tá certo? Essas emissões todas, vocês têm ideia de... Esses números existem. De quantas pessoas morrem por ano em São Paulo prematuramente pela poluição do ar? No mundo, segundo a OMS, a estimativa é de 7 milhões de pessoas por ano morrem pela poluição do ar. Política pública baseada em evidência científica não é o veículo elétrico para daqui a um pouquinho e tal. Isso é uma prioridade de saúde pública. Vocês percebem? Mudar a matriz energética, limpar a matriz energética, abandonar a matriz fóssil, é uma questão que também tem repercussão direta na saúde, na vida, literal. Abrevia a vida das pessoas. Bom, eu acho que vocês estão convencidos, como eu, que o ODS 9, quando trata de indústria, inovação e infraestrutura, né? Eu tratei desse assunto, professor Emerson, num artigo mais antigo, de 2020, chamado Direito à Cidade Sustentável, Agenda Positiva. E a terceira das ideias ali, eram 4 também, a terceira das ideias era aquelas inovações, eu faço uma lista de inovações, que inclusive uma que eu vou mencionar agora, inovações tecnológicas endereçadas à construção de moradias seguras e dignas, com o exame de viabilidade da impressão 3D, para realocar milhões de criaturas que habitam nas áreas de risco. Então, por exemplo, será que a Colômbia tem uma cidade que poderia ser estudada para ver como lidar com problemas dos deslizamentos? Quantas milhões de pessoas há no Brasil que vivem em áreas de risco? Esse dado já existe. Mais de 5 milhões de pessoas. Não dá para... É questão lógica. Não dá para ser negacionista. Isso ofende a dignidade humana, isso ofende o direito à vida. Não é? Então, vamos lançar a mão de técnica, de inovação? Vamos, mas a inovação sustentável. Inteligência artificial sustentável. Não é? É um dos princípios, além da explicabilidade, da decisão algorítmica, da indelegabilidade da decisão intrinsecamente humana, da rastreabilidade, da supervisão humana, por exemplo, no caso da administração da justiça, porque o risco é muito elevado, como bem reconhece a proposta europeia de regulação de abril de 2021. Mas é preciso ter inovação sustentável. Eu dou uma lista que eu não posso aqui esmiuçar. E não temos uma indústria que já não faz mais sentido. Tá? Então, quando eu vejo, por exemplo, eu vi agora uma notícia pouquinho, antes de entrar aqui no ar, né, com vocês, uma reivindicação no setor industrial brasileiro, foi a notícia que eu ouvi, que eles querem mercado de carbono, tá? Querem incentivo de mercado de carbono. Bom, o Brasil pode ter, atenção, com relativa facilidade, se tiver juízo e lógica, né, 20% do mercado mundial de carbono. Se tiver isso, doutor, nós podemos ter até um problema de valorização do real bastante alta. Percebe? Então, eu acho, viu, que as oportunidades são notáveis, mas quando se fala em ecossistema de inovação na cidade, eu tenho percorrido vários ecossistemas, o senhor Emerson sabe disso, né? Sou um frequentador assíduo de ecossistemas de inovação, notadamente gosto de debater a regulação de inteligência artificial. Recebi ontem um convite para um congresso sobre explicabilidade da decisão algorítmica e sustentabilidade, né, no ano que vem, na Itália, vamos ver se eu consigo estar lá. E eu fico impressionado com uma frase que ainda provoca um pouco de efeito, viu, professor Emerson? Toda vez que eu converso com a turma dos ecossistemas, eu pergunto, qual é o seu propósito? Isso é muito importante, essa pergunta, né? Qual é o seu propósito? Quando ele me diz que quer ser unicórnio, eu digo, para aí. Vamos estudar bem-estar. Aí eu vou te dar uma lista de livros que tu precisa ler sobre esse assunto. Claro que o Richard Lerner já está lá, né? Por exemplo, né? É o seguinte, unicórnio pode até ser, desde que seja para o bem dos outros, para o bem não só teu, não tem problema nenhum. O teu objetivo tem que ser inovação sustentável. Tu tens que aumentar a qualidade de vida, tu e dos outros. Só isso. Né? Então, aí vamos trabalhar com health techs, vamos trabalhar com... Percebe?
Eu acho que nós temos que ter um cuidado também de, quando nós vamos estabelecer experimentações, né? Um cuidado que, principalmente em matéria de fintechs, tem que ter, mas não só, né? Temos o cuidado de princípios da prevenção e da precaução, tá? E temos o cuidado de perguntar, para que serve isto? Essa é uma pergunta-chave, né? Qual é o propósito? Vocês concordam com a pergunta-chave? Vale para todas as questões de políticas públicas. Bom, o ODS 10, redução das desigualdades, está na Constituição expressamente. Não preciso dizer para vocês o quanto, né? Isso é tão óbvio que eu não preciso dizer para vocês. Óbvio e, ao mesmo tempo, eu não consigo aceitar, não é? Que o Brasil conviva com relativa normalidade com tamanhas assimetrias. Percebe? Uma desigualdade. Se você é bilionário e os outros estão ganhando bem, está ótimo, não tem problema nenhum, né? O problema é quando há pessoas na rua, literalmente, não é? E é uma coisa assim que nós não podemos deixar de ter empatia, gente, e compaixão. Mas uma compaixão que seja de um engajamento científico, para provocar bem-estar com os outros cientificamente. Tem um camarada que tem uma compaixão errada, ele resolve sofrer junto, e aumenta o sofrimento do outro, não é isso? Pode até demonstrar isso aí, isso é importante, empatia, mostrar solidariedade, é claro, mas tem que tentar encorajar o outro, né? Tem que ter a posição do médico, né? Entre aspas, né? Tenta levar o bem-estar para o outro. Mas, é claro, com empatia conjugada com essa compaixão. Eu acho que essa herança escravocrata do Brasil é muito grave. Isso é um assunto que as cidades precisam tratar urgente e intensamente. Bom, o ODS 11, esses aí vocês são craques, sabe, dominam melhor do que o ODS 11, todas as metas do ODS 11, todos estão no Estatuto da Cidade, todos estão na Lei de Mobilidade Urbana, na Constituição, já em 88, bem interpretado. Só que eu acho, eu tenho visto, assim, várias cidades do mundo, inclusive smart cities, né? Algumas smart cities a gente podia debater, né? Com uma certa calma, a gente podia olhar um case assim e estudar, né? O ideal seria ir lá, né, professor Emerson, mas eventualmente estudar esses cases. Eu acho isso uma boa técnica, que nós do direito às vezes não temos que usar muito mais intensamente. Mas o fato é que muitas dessas cidades, digamos assim, sustentáveis, elas têm alguns aspectos já interessantes, e isso é bom, mas a cidade, para ser sustentável mesmo, ela deveria ter os 17 ODS funcionando. Porque, senão, com todo respeito, se tens alguns indicadores só muito bem. Então, os tribunais de contas, por exemplo, já começam a olhar isso, do Instituto Rui Barbosa, o professor Emerson, tá? Sabrina, enfim, tem muitas pessoas trabalhando com isso. Eu acho que nós podíamos ter um debate sobre ODS, né? E sistema de contas, controle de contas, né? Cada um dos ODS. E eles estão fazendo esse mapeamento no Brasil, né, com indicadores. Eu acho que isso é muito importante, que precisamos ter esses dados. Sem dados de qualidade, políticas públicas dificilmente vão ser com base em evidências científicas. Próximo item, 12, consumo e produção responsável. Aqui, pelo adiantado da hora, eu vou ter que convidar vocês a lerem um outro artigo, esse que saiu agora há pouquinho. Desculpa fazer essas referências, mas esse aqui também tá na rede, tá? Chama-se Nova Lei de Licitações e o Ciclo de Vida do Objeto, publicado na RDA, número 281, maio-agosto de 2022. Licitações no Brasil, e não só no Brasil, né? São cerca de 12 trilhões de dólares por ano em contratações públicas, viu? Então, olha o poder indutor que isso tem, né?
Olha o papel que o direito administrativo pode ter com o Estado induzindo, né? Induzindo transições para energias limpas, para redução de emissões, e assim por diante. Mas o que eu quero dizer, examine esse artigo, porque vocês vão ver, eu digo assim, eu já começo assim, as licitações e as contratações públicas induzem para o bem ou para o mal. Moldam e conformam os ciclos e as cadeias de produção, distribuição, consumo e pós-consumo, bem como influenciam a qualidade final das políticas públicas, cuja avaliação é mandatória, sobretudo após o advento da Emenda Constitucional 109 de 2021, que modificou em boa hora a redação do artigo 37 da Carta. Tá? Todos vocês conhecem o parágrafo 16 do artigo 37. E aí eu mostro que a descarbonização da contratação pública é obrigatória, e mostro com grande facilidade, porque a nova lei é um dos pontos positivos dessa nova lei de licitações. Ela fala em ciclo de vida do objeto várias vezes, e não fala assim, olha, considera, eu já ouvi essa pergunta, né? Eu dei uma aula inaugural sobre isso, recentemente, e a pessoa disse, tudo bem, mas para os municípios isso ainda é programático. Não. Isso é obrigatório também para os municípios. Agora, eu concordo que nós temos que ter aí um sistema de contas, né? Digamos assim, uma série de instruções normativas, de regulamentações, que facilitem a vida, sobretudo, daquele que está lá na comissão de licitação e é probo e quer fazer a coisa corretamente. Né? Mas, se nós não acharmos para análise de riscos e sabemos o que é ciclo de vida do objeto, cujo conceito legal está no artigo 3º da Lei de Resíduos Sólidos, a licitação pública não só é insustentável, como é ilegal e inconstitucional. Olha a gravidade do que eu estou dizendo. Tá? E se vocês lerem meu artigo, vocês vão ver, acho eu, que é evidente, tá? Que não é mera exortação, tá? Faz parte da fundamentação da contratação pública. Olha só, a descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto. Tá? Então, eu fiz esse artigo porque eu percebi que isto aqui poderia virar letra morta. E isto aqui é o futuro, sabe por quê? Porque o Congresso Nacional, professor Lemos, vai debater, provavelmente, em breve, uma regulação da economia circular. Tá? E naquele nosso meeting recente, o terceiro meeting de Direito e Sustentabilidade, a professora Karen, que é consultora do Senado, nos deu notícia disso. Então, é muito importante nós participarmos disso. O futuro da economia, economia circular, evidentemente, verde, sustentável. Então, tem um enorme poder indutor, né? Concordam? E se nós levarmos a sério a análise, agora vocês vão reparar, como série de pesquisa, como há pouca literatura ainda sobre isso, e as pessoas dizem, elas ficam olhando meio perplexas, o que quer dizer ciclo de vida do objeto, né? E aí diz, bom, temos que procurar e tal. Realmente, nós precisamos fixar os parâmetros para pacificá-los e assim por diante. 13º, a ação contra a mudança climática. Gente, eu quero dar uma notícia a vocês. Desde 2009, se não me falha a memória, dezembro, nós temos a Lei de Mudanças Climáticas. E já no artigo 6º lá, né, um dos critérios exatamente nas licitações, nas contratações públicas, a se considerar seria a possibilidade de redução de emissões. É uma verdade. Isso está lá, mas ficou como faculdade. Nós temos que fazer esse debate também no Congresso Nacional, já passou no Senado o debate da Lei de Mudanças Climáticas, esse é um debate internacional, nem preciso falar da COP27, vocês estão acompanhando de perto, os números às vezes são alarmantes, são mesmo, eu mencionei há pouco o relatório do IPCC 2022, mas eu diria o seguinte, é muito importante olhar o que é a lei número 7 de câmbios climáticos na Espanha, por exemplo, tá? Vamos pesquisar, vamos fazer um debate sobre o que está acontecendo lá, como é que a inteligência artificial está sendo utilizada para isso, tá? Para resolver, para ajudar a mitigar, pelo menos, as mudanças climáticas. O professor Miguel Raimundo, da Universidade de Lisboa, o professor Emerson, você poderia, talvez, ter um debate
esteve no nosso meeting, e ele está fazendo uma pesquisa também sobre a lei espanhola e também a lei francesa de 2021, e a lei portuguesa, que é de dezembro de 2021. Sabe qual é a pesquisa dele? Qual é a repercussão disso nas contratações públicas, porque ele é administrativista. E vamos acompanhar essa pesquisa, vamos fazer esse debate, e eu disse para ele no meeting, no nosso debate, esse importante debate terceiro que fizemos há pouco, dessa vez no pós-graduação da Unisc, quem sabe no futuro aí no Rio, hein, professor Emerson? Hein? Eu disse para ele, não esqueça do Brasil, do debate brasileiro, né? E do debate, e nos ajudar a participar desse debate brasileiro, seria muito importante. Bom, eu acho que o tema das mudanças climáticas é um tema que, para minha quase surpresa, né, apareceu no debate recente político, né? Mas agora, daqui para frente, quem não considerar riscos climáticos também está, por exemplo, fazendo licitação errada. Olha a gravidade do que eu digo e desenvolvo naquele meu artigo, percebe? Análise de risco climático, os investidores fazem, tem que fazer. Assim como eles fazem análise de risco de rompimento de uma barragem de uma mineradora, eles vão fazer esse tipo de análise, saber se investe ou não. Obviamente vão fazer esse tipo de análise. Eles fazem a análise de risco, por exemplo, de estiagem. Seguradoras, professor Emerson, em alguns casos, não estão mais aceitando fazer seguro agrícola. Onde? No Brasil. Percebe a gravidade? Então, vamos dar... Não é só urgência, os autores usam a expressão emergência climática. Vamos dar a este assunto, no campo das políticas públicas, o destaque que ele realmente merece. Eu ainda vejo algumas pessoas assim, não tendo, digamos assim, noção do tamanho, da gravidade desse problema para o mundo. Tá? E da importância que o Brasil tem para ajudar a resolvê-lo. Lembra que eu falei do mercado de carbono? E quando eu falo do mercado de carbono, não é só o mercado de carbono, não. É também o mercado do metano, entende? Nós temos que reduzir também o metano. Isso apareceu na COP26. Tá? Isso é muito importante. O Brasil também tem que cuidar do metano. Mas nós podemos ter enormes vantagens e ajudar o mundo. Quer dizer, o Brasil tem tudo para ser um dos líderes mundiais benéficos em matéria de sustentabilidade, professor. Depende muito, sabe do quê? Do arcabouço regulatório. Depende muito da lógica, da racionalidade preponderar sobre os interesses imediatistas, grupusculares, pressões, etc. E, às vezes, ideológicos também, às vezes ideológicos, né? Vida na água, eu já falei, o 14, o 15, vida terrestre. Bom, eu acho que as nossas cidades, por exemplo, eu vou surpreendê-lo, mas eu vou dizer uma coisa, eu acho que as nossas cidades precisam urgentemente tratar mais de uma coisa chamada paisagismo. As nossas cidades precisam se tornar mais, não só mais verdes, mas mais dotadas de jardins. Está faltando verde, não é isso? Está faltando jardim. Está faltando jardim botânico. Né? Olha o que o Rio tem aí, que quando eu posso, eu sempre dou uma escapada. Nós podemos fazer uma conversa lá para os mestrandos, o que vocês acham? Hein? Bem interessante, né? Marcar um colóquio lá, hein? Eu acho, viu? Aliás, aquilo é uma preciosidade, né? Mas todas as cidades precisam se tornar mais belas, assim. Não sei se vocês concordam assim. Isso é saudável, isso é bom. E a beleza vem da onde? Vem da natureza, da harmonia ecossistêmica. Isso é beleza. Paz, justiça e instituições eficazes. Aí, este ponto é o ODS 16 e tem tudo a ver com aquele meu artigo do direito administrativo não adversarial. Nós estamos numa sociedade que é uma sociedade do conflito, não é? E que ignora riscos que o conflito possa trazer. Riscos institucionais, riscos jurídicos, riscos econômicos, né? Riscos sociais, não é isso?
Então, nós temos que construir uma sociedade de paz, que é o artigo 3º, uma sociedade pacificada. E para isso tem que ter justiça. Mas qual justiça? Uma justiça, o CNJ está trabalhando nisso, no debate sobre a 4.0. Nós temos que participar desse debate intensamente. Eu já estou, dentro do possível, acompanhando isso de perto, professor Emerson. E acho que nós temos que participar intensamente disso. Eu, por exemplo, considero indelegáveis algumas atividades intrinsecamente humanas, a inteligência artificial. Isso é um bom debate, né? A explicabilidade da decisão algorítmica judicial, isso não é? Isso já, aliás, isso foi um enunciado que foi aprovado recentemente no Conselho de Justiça Federal, primeira reunião de enunciados de direito administrativo. E, finalmente, parcerias. Quer dizer, o antagonismo não faz o menor sentido, né? A ideia de público, de tudo vir top-down, de tudo vir do Estado, não está correta, mas também ignorar o Estado é uma ingenuidade atroz, né? Acabei de mostrar, por exemplo, o papel indutor do Estado numa boa regulação ou do mercado de capitais. A propósito da CVM, tem um estudo de maio deste ano sobre ASG, sobre ambiental, social e governança, tá? Dei uma olhadinha, é de maio deste ano, um estudo mostrando como é que está o debate na Europa, né, nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, né? E nós temos que estar em dia com esse debate. Eu acho que o debate com a CVM pode ser interessante. Então, a regulação é fundamental. O Estado é fundamental na contratação pública, tá? Mas o Estado é fundamental, no entanto, a sociedade é fundamental, o bem-estar da sociedade é que é fundamental. Então, nós temos que ter algo que está na lei do governo digital. Artigo 21, deixei para o final. Mais controle social das políticas públicas. E como fazer isso? A Lei de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos tem lá um artigo 23, que vocês conhecem, que fala da avaliação continuada de políticas públicas. Muito bem. O que nós fizemos, na nossa comissão de juristas, né? Eu fui lá e sugeri o seguinte: vamos colocar aqui por meio de aplicativo. Aí, depois, a versão que saiu na lei por via de ferramentas digitais. Nós temos que ter a avaliação continuada do usuário dos serviços públicos. Não é avaliar o agente público. Isso eu tenho insistido a interpretar esta lei. Não é avaliar o agente público, é avaliar a qualidade do serviço, porque aí os gargalos vão começar a aparecer. Não só nós não podemos admitir, à luz da Constituição brasileira, o orçamento secreto, opaco, como quero chamá-lo, como não podemos admitir que os serviços de má qualidade fiquem à sombra, né? Fiquem não estampados. Nós temos que fazer uma glasnost, né, da ineficiência óbvia de alguns setores. Eu vou lhes dar um exemplo. Quantas pessoas hoje estão esperando benefício previdenciário? E por quanto tempo? Gente, isso é ato vinculado. Aliás, a propósito de ato vinculado versus ato discricionário, só para encerrar, não deixem de ler, se já não fizeram, a ADPF 708. Tá? A ADPF 708, tratando exatamente de fundo de combate aos problemas das mudanças climáticas, diz: isto não é matéria discricionária. E reconheceu a omissão e determinou a aplicação do fundo. Isto é um ponto altamente favorável. Isto não é ativismo. Isto é o contrário do ativismo. Isso é não cair no omissivismo inconstitucional. Esse é um dos problemas, dos 4 problemas políticos mais graves do Brasil. O patrimonialismo é outro, por exemplo. Mas o problema que eu acho gravíssimo é o omissivismo. Então, quando se resolve cumprir a Constituição, alguém, não, está indo longe demais. Não, estou só cumprindo uma Constituição que tem 34 anos. E que, sim, tinha lá já todos os 17 ou 10 consagrados expressa ou implicitamente. E, para encerrar, professor Lemos, eu queria propor apenas uma última reflexão. Antes de abrir aí, se for possível, eu adoraria ter um pouquinho de tempo de ouvir também, se for possível, as considerações de vocês. E, eventualmente, as críticas, fiquem à vontade.
eu até acho que uma crítica que eu faria é que não deu para desenvolver essas ideias, mas a ideia, a propósito meu hoje era lançar uns flashes, né? E depois vocês me dizerem o que nós queremos verticalizar e quem sabe aí, com calma, né? Eu possa oferecer alguma contribuição para o debate, será uma honra se o professor Emerson me chamar. Eu encerro, então, dizendo o seguinte: eu acho, viu, que a Emerge, que nos recebe, desembargador Marcos, esses mestrados e mestrandas que estão aqui, têm um poder enorme. Eu gosto muito da teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner, né? Nós temos 8 inteligências. E nós temos que usar sinergicamente essas inteligências todas. Colocar a lógica e a teleologia correta, racional, acima de conflitos, de disputas, de vieses e de emoções desreguladas, desregradas. E, então, o futuro do Brasil será solar. Mas será solar com a nossa direta participação. A democracia direta vem ao lado da representativa na Constituição brasileira. É uma das poucas constituições do mundo que eu saiba que tem isso, né? Ao lado da representativa está lá na sua abertura. Vocês viram lá, tá? Tem participação direta. Só que essa participação direta é isto. É nós começarmos não só a avaliar políticas públicas por aplicativo, não, é muito mais do que isso. É participarmos da zona interna da tomada de decisão. Nós sabemos exatamente o que nós queremos, nós temos as informações, o acesso à informação sobre o alimento que faz mal, né? E que nós não sabíamos. É ter a atenção básica de saúde. Há uma discussão no Brasil interminável sobre se deve ou não cuidar de remédios para certas situações, porque são muito caros. Gente, o problema não está aí. O problema no Brasil não está no fornecimento de remédios para esses casos raros. Olhe os números, eu não tenho tempo aqui de mostrá-los. O problema do Brasil está na falta de atenção básica, é aí que se consome bilhões no Brasil. E é facílimo de resolver os problemas de atenção básica, percebe? Então, os nossos problemas, à luz da lógica, né? E da boa vontade, no sentido kantiano, talvez, do termo, não são tão difíceis. O que os torna difíceis, digamos assim, são os vieses imediatistas e as emoções um pouco confusas. Mas nós vamos clarificar esse quadro. E eu considero o professor Emerson, professor Marcos, professor Paulo, e as mestrandas, os mestrandos que me ouvem, enfim, a todos que me ouvem agora, eu considero que vocês, junto comigo, se puder, não é? Nós temos condições de fazer isso em pouco tempo. Só que nós não temos muito tempo. Então, temos que acelerar essas pesquisas. E uma pergunta que eu gostaria que vocês sempre se fizessem, quando publicarem algo, né? Qual é o propósito? Para que serve isso? Isso vai contribuir cientificamente para o bem-estar? Estudem bem-estar em profundidade, tá? Se vocês quiserem esquecer todo o resto da minha fala de hoje, podem esquecer. Não devem, porque eu não gostaria que esquecesse, porque, no fundo, eu só falei de bem-estar todo o tempo. Ele é o centro das políticas públicas, o bem de todos de que fala o artigo 3º da Constituição. Muito obrigado, professor Emerson, muito obrigado, desembargador, professor Marcos, muito obrigado, professor Paulo, e sempre é uma honra aceitar um convite desse notável jurista, que é o professor Emerson Moro. Eu acredito que eu falo não só em nome da plateia aqui, professor, dos mestrandos da Unirio e da UERJ, mas também da plateia virtual, né, Fabrício, de 78, na verdade, de 82 pessoas que estão acompanhando a sua manifestação agora no Zoom, no YouTube, agradecendo. Acho que poderíamos ficar aqui a noite toda ouvindo o professor falar. E eu acredito que em tempos de negacionismo ainda, de um certo conservadorismo que ignora a razão, a sua fala, eu acho que é um alento para todos nós e mostra os desafios de nós construirmos uma tomada de decisão no direito e nas políticas públicas baseadas mais em critérios científicos e pensando na sustentabilidade da dimensão
humana que nós trabalhamos ao longo do semestre. Queria agradecer essa manifestação. Passo imediatamente ao professor Paulo Mendonça. Boa noite para todos. Boa noite, professor Juarez Freitas. Boa noite. Vou ser bastante breve devido ao avançar da hora. Nós temos aqui um teto de horário na Emerge, né? Então, logicamente que as reflexões do professor Juarez suscitariam, ficamos aqui até meia-noite, mas, infelizmente, a logística não nos permite, né? Mas eu só queria tecer algumas considerações muito breves, né? A primeira delas, sempre que o professor Juarez participa de um evento que eu tenho a felicidade de participar também, eu tenho que dizer para a audiência, né? Eu tenho orgulho no meu currículo de ter sido examinado na minha tese de doutorado pelo professor Juarez, né? Então, isso para mim é um privilégio, né? E o professor Juarez, mais uma vez, né, como aconteceu na minha defesa, me trouxe muitas sugestões, muitas reflexões que foram extremamente úteis para a minha vida acadêmica posterior, para o momento que eu publiquei aquele trabalho, né? E eu recomendo a vocês terem a mesma postura, né? Ele abriu vários flancos na exposição, né? De temas de dissertação, de temas de pesquisa. Então, aproveita a dica, né? Já que vocês estão aqui nessa noite, tendo esse privilégio, né? Aproveitar, ele fez um mosaico ali, uma vitrine das ODS, e a partir dali ele desdobrou diversos campos de reflexão dentro da ótica da sustentabilidade que podem virar uma dissertação. Né? Se vocês pensarem ali um daqueles aspectos que o professor levantou, isso pode dar uma pesquisa de grande valor e, como ele próprio destacou na sua exposição, né, em certos temas em que urge pesquisar no momento, né? Eu acho que nunca tanto quanto agora no Brasil a academia tem um papel estratégico, né? Eu comparo aí com o momento que a gente começou a trabalhar academicamente, né? A gente não tinha pelo contrário, eu tive a felicidade, né? E espero que a gente volte a esses tempos, né? De me formar academicamente no direito, no alvorecer da Constituição de 88, né? E naquele momento nós tínhamos esperança, né? E hoje a gente tem desesperança, infelizmente, né? Se trouxe o discurso do atraso, né? Da volta a um passado nefasto, né? E eu acho que é muito boa a exposição do professor Juarez, porque está trazendo uma nova visão para nós, né? De que o amanhã pode ser melhor, apesar dos reveses, apesar dos desafios, né, que têm sido colocados para nós. Então, eu não vou abrir o debate, porque, infelizmente, a gente ia se alongar, eu teria, só das anotações que eu fiz aqui, eu teria várias coisas a trazer, mas eu queria apenas louvar a palestra do professor Juarez Freitas, saudá-lo mais uma vez e dizer aos mestrandos que essa é uma oportunidade ímpar aí de buscarem pesquisas, né, a partir dessas trilhas que o professor abriu para nós hoje aqui, né, que vão contribuir efetivamente não somente com o ambiente jurídico, acadêmico do direito, mas com o país, com a sociedade brasileira, né? Então, com isso, eu encerro a minha exposição. Infelizmente, a gente não vai ter oportunidade de abrir aí para debate, como seria o desejável, mas o professor Emerson Moura me disse que aqueles que tiverem perguntas ou questionamentos encaminharem ao nosso palestrante de hoje, podem encaminhar no e-mail institucional do RPDC, né, as suas perguntas, as suas questões, que o professor Emerson vai repassar. Então, só para quem não sabe, né, não lembra, não tem anotado, o e-mail é rpdc@erg.br. Ok, então eu retorno a palavra ao professor Emerson para suas considerações. Professor Obrigado, Paulo, professor antes disso, se me permite, professor Emerson, eu queria saudar agora o professor Paulo. Quando ele falou da banca, eu me lembrei bem e que vejo que eu quero ter a oportunidade, professor Paulo, se o professor Emerson me ajudar, de voltarmos a conversar um pouquinho. Eu quero saber bem os seus estudos atuais, viu? Seria muito importante para mim isso, né?
Eu gostaria muito de... É um prazer, professor. Oportunamente, gostaria de conversar pessoalmente com o senhor. Será uma honra e está de pé a minha hipótese de... É claro que a gente pode conversar por WhatsApp, online, etc., mas está de pé a hipótese, né, de uma caminhada no Jardim Botânico. Gostou dessa ideia, professor Emerson? Gostei bastante, já pensou? professor. Hein? Gostei bastante. Já olhei aqui até para a Gisele, que cuida da nossa rede de pesquisa e direito ambiental, para a gente pensar um evento desse. Vai ser uma alegria recebê-lo presencialmente no Rio e fazermos o evento num lugar que tem Mas olha, que alegria estar aí conosco o professor Paulo também, e eu quero muito estreitar esse contato e saber quais são as pesquisas de ponta que anda fazendo, viu? Fiquei muito feliz de revê-lo. E o professor Emerson sabe que realmente eu tenho um carinho imenso pela pesquisa, né? Mas pela pesquisa aplicável, cada vez mais. Então, se vocês tiverem aí para o ano que vem interesse, eu acho que há 3 áreas assim que dentro de tudo que eu falei, que ficaram evidentes, que preciso muito me debruçar junto com vocês, eu acho. É o Estado digital, tá? E dentro do Estado digital, um tópico importante que é a regulação da inteligência artificial, tá? Porque isso, gente, tem... eu falei bastante de mudanças climáticas, hoje falei pouco de inteligência artificial, mas vocês encontram no YouTube, por exemplo, tem palestra minha que eu dei na PUC, não é? E, aliás, em função dessa palestra que eu recebi um convite, viu? Esse YouTube funciona mesmo, né? Hein? O professor de Londres assistiu essa palestra, e interessante, né? Mas, enfim, agora voltando, é um ponto assim, ó, que eu acho que tem coisas maravilhosas para fazer. Segundo, a transição, tá? A transição, a palavrinha está na moda, mas enfim, a transição para a economia circular e verde, tá? Com as oportunidades, focando um pouquinho, professor Paulo, professor Emerson, nas oportunidades também, né? Os mestrandos também precisam ter alento, isso é muito importante, esperança é fundamental, tá certo? Não podemos nos negar, mas a gente também não pode cair na ansiedade ou na depressão. A gente tem que ter alento. Nós somos capazes de enfrentar esses obstáculos todos. Tá? O Brasil vai ser solar, vai ser solar. E nós temos que entrar firmes nesse jogo. Né? Então, essa transição para a economia circular, eu acho que é chave. E esse debate pode, inclusive, ser feito no acompanhamento do debate legislativo. Eu acho que é um exercício importante que a academia pode fazer. Né? Eu tive essa oportunidade, eu fui convidado pela presidência da Câmara. Na verdade, o presidente da comissão era o ministro Bruno Dantas. Foi o ministro Bruno Dantas que me convidou em nome do presidente da Câmara e me indicou, aliás. E eu achei essa experiência muito boa de participar de uma comissão de juristas, trabalhando com total liberdade, total independência. Eles têm um corpo consultivo muito interessante, muito bom, assim, nos deram um apoio notável. E eu acho que a gente podia fazer um pouco mais essa experiência também, de proposições. E nessa linha, nós temos feito esses encontros, né, professor Emerson? Né? De levar propostas. Uma das propostas que eu acho importante, é o terceiro assunto que me interessa muito, é a análise de impactos, riscos e os novos deveres de diligência do gestor público e privado. Tá? Este foi, aliás, o meu tema, a minha proposta no novo meeting. Os conselheiros de administração das empresas estatais, por exemplo, têm que saber fazer análise de riscos climáticos. Tá? Curioso é que um pouco antes, e eu só soube depois, né, da minha defesa da proposição, a proposição já tinha mandado há mais tempo, né? O Parlamento Europeu aprovou um novo dever de diligência das corporações nesta linha. Esse ano, agora, no mesmo mês. Hein? Eu fiquei impressionado com o fato. E esse é um debate fundamental. Quais são os novos deveres de diligência do gestor? Tá? E o novo controle de riscos e impactos.
E, consequentemente, uma nova fundamentação decisória pública e privada. E privada. Tá certo? Nós temos que tomar cuidado com isso, porque algumas pessoas acham que a iniciativa privada pode fazer o que bem entender. Não, não é assim. ISD, ISD, ASG, tá certo? Não é assim mesmo. Tá? Eu não falo só de sociedade anônima, eu não falo só de sociedade que tem capital em bolsa. Tá? Não é assim mesmo. O direito tem um papel regulatório irrenunciável. E aí o direito administrativo, convenhamos, né, precisa pautar assim, prioritariamente o tema da regulação. Não é? Que eu me lembro, eu propus na Faculdade de Direito da Federal do Rio Grande do Sul, foi eu que propus a disciplina de Direito Administrativo da Regulação. Porque havia administrativo 1, administrativo 2, aí eu propus o 3. Né? E eu propus em caráter eletivo. E aí eu não fui para a reunião e, para minha surpresa, aprovaram em caráter obrigatório. Eu achei o máximo. Hein? Eu achei o máximo. Né? Então, é uma das minhas heranças lá para o currículo, né? Espero que esteja tratando muito bem dessa matéria, porque eu acho fundamental, quando a gente vai debater direito administrativo no mundo, é debater a regulação. E para debater a regulação, nós temos que debater ciência. Ou seja, saber o que é risco. Tá? Se vocês quiserem, depois a gente podia fazer um seminário só sobre isso. Né? E chamar gente que mexe com análise de riscos. Trabalhar com o problema da variabilidade indesejada de julgamentos, que é o problema do ruído, que eu falei há pouco, do Daniel Kahneman, por exemplo, né? Do livro do Daniel Kahneman e outros dois. Não é um tema bonito, professor Paulo? Então, esses 3 tópicos, eu pretendo que sejam os meus tópicos de 2023 e seguintes, assim, em termos de pesquisa, porque eu tenho que ter meus focos, né? Se a pessoa me pede assim, falar sobre desapropriação, a última aula que eu dei online, antes de me aposentar, antes de receber manifestações comoventes que me fizeram ir às lágrimas, né, na Federal, foi sobre desapropriação. E eu dei com o mesmo entusiasmo da minha primeira aula. Modéstia à parte, tá? Ficou gravada lá, mesmo entusiasmo, preparei aquilo com carinho imenso e tudo. É um dos temas que modéstia à parte, eu conheço em profundidade e tenho uma visão crítica ótima para a gente debater. Então, agora, se vocês me convidarem a falar sobre apropriação, eu vou dar um jeito de levar o assunto para a sustentabilidade na hora. Não é? Não tem escapatória, percebe? Porque eu enxergo esse princípio multidimensional que, no fundo, é isso. Para que serve o direito? É para bem-estar. O direito é para bem-estar. O direito não é para punitivismo, gente. O direito não é para ser cruel. O direito é para, eventualmente, fazer lá um termo de ajustamento de conduta, quando for o caso. O direito não é para... O direito é para permitir uma sociedade pacífica cooperativa. E atenção, a biologia avançada de Darwin mostra que a espécie humana evolui melhor, em termos de seleção natural de grupo, quando coopera. Quem leu só a Origem das Espécies e não leu uma obra posterior, 12 anos posterior, chamada The Descent of Man, que trata da espécie humana, fica com a impressão de que o ser humano é esse da guerra de todos contra todos. Não, a espécie humana tem vantagem ao cooperar. E essa é a função do direito. O direito existe para isso. Nós existimos para provocar bem-estar para os outros e para nós mesmos, ao mesmo tempo. Quem tenta uma visão solipsista e egocêntrica do mundo, corta o elo da interdependência e, em consequência, pode ter a riqueza material que tiver, não terá bem-estar. Então, alegria, professor Emerson, muito obrigado pelo convite. E fica essa dica aí, se quiserem, a gente faz a caminhada. Nós que agradecemos, professor, já anotei aqui os pontos de palestra para combinarmos ano que vem. Obrigado. Tá ótimo. Eu devolvo aqui a palavra para o nosso querido desembargador, Marcos Alcina, agradecendo de novo por nos receber, pela oportunidade do evento e por estar fazendo as reuniões do Fórum de Direito da Cidade, que é uma alegria ver que essa é a reunião de número 52. Parabéns, professor Marcos Alcina. Professor Emerson, me ouve?
É um prazer muito grande, né, ter recebido o professor Juarez. E, professor Juarez, eu devo confessar, e no início, quando eu falei em Minas Gerais, que eu me lembrava que, né, lamentavelmente, é lógico, o tempo vai passando, né, muito tempo, e você vai lembrar disso, talvez, você veio fazer uma palestra, eu penso, por isso que eu ia até perguntar a ele, tem 2 Juarez lá no Sul, 2 Juarez bons lá no Sul, ou tem um Juarez bom lá no Sul? Por quê? Porque eu tinha assistido num evento feito fora do Rio, né? E nunca mais esqueci. Mas aí eu fiquei na dúvida, efetivamente. Falei, não, eu acho que não. Né? O outro falava muito de direito constitucional e tal. Bem, se tiver 2, ótimo. Né? Mas o fato é que o senhor demonstrou para a gente que cada tópico que o senhor abordou, ou seja, se a gente ficasse um dia inteiro, não é, Emerson? Se a gente ficasse um dia inteiro com os alunos, desenvolvendo com ele cada tópico daquele era um seminário separado. Ele deu um passeio geral. O Paulo fez a avaliação, ao mesmo tempo que parece uma coisa meio apocalíptica, né, e alarmista, ele procura mostrar as soluções para a gente. Então, professor Juarez, e a sua alegria de participar, de estar com a gente, foi muito bom. Uma pena não poder estar presente aí, mas assistir, né, pelo telefone, com fone de ouvido, com pequenas interrupções, mas consegui captar tudo. Eu acho que os alunos que estão presentes também foram beneficiados, e eu estava olhando aqui, a gente estava com uma audiência em torno de 78, 79 pessoas só no Zoom, fora no YouTube e aqueles que estão presentes. Então, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. E o Emerson, que é o nosso organizador dos eventos, ele já vai estar para a gente pegar com a Fabrícia, né, eventos com a sua participação, e a gente receber, né, todos esses conhecimentos que você adquiriu ao longo da vida, ao longo dos seus estudos. Então, para nós, acho que foi muito gratificante, né, Emerson? Nós fizemos, o Emerson já disse isso aqui hoje, nós fizemos uma matéria junto sobre sustentabilidade. O cronograma foi organizado pelo professor Emerson e ele selecionou os textos, vários textos de sua autoria. E aí nós, por um acaso, por uma circunstância, nós encerramos, né, o evento, vamos dizer assim, com chave de ouro. E o curioso, professor, como eu disse, o cartaz do evento saiu na sexta-feira. E hoje é terça-feira à noite. Então, isso é muito raro, professor. Ter 70 e poucas pessoas que conseguiram vislumbrar e visualizar esse cartaz e participar com a gente. Isso é uma evidência da importância dos seus estudos, né? Daquilo que você passa para todo mundo. E essa alegria contagiante, né? Da gente ver o senhor expor, é uma maravilha. E, se Deus quiser, o senhor vai estar com a gente nos próximos eventos que nós vamos organizar. Vereador, eu lhe agradeço muitíssimo pelo honroso convite, por ser o nosso anfitrião nessa importante instituição que é a Emerge. E, professor, eu quero lhe dizer que estou sempre à disposição da escola. Mas também quero dizer que tem muito Juarez bom aqui do Sul e toda parte do mundo, né? Mas eu queria destacar que, honestamente, nós todos temos enormes possibilidades, enormes potencialidades. Acreditem nisso, todos nós podemos tornar esse país realmente um país solar, no melhor sentido da expressão. Muito obrigado, desembargador, pela acolhida. Obrigado, professor. Obrigado, professor Emerson, mais uma vez, pela organização. Professor Paulo, pela presença. Os alunos que estão aí presentes e aqueles também que não são alunos. Obrigado a Fabrícia, ao pessoal da técnica, né? E a direção da Emerge, a pagadora Gáulia, que gentilmente cedeu, né, uma das datas para a gente fazer esse evento. E amanhã, professor, se Deus quiser, eu passo seu abraço para chegar ao professor Ricardo Lira, né? Eu lhe agradeço. Um homenageando no evento de hoje. Eu lhe agradeço. Grande abraço para todos.
Declaro, então, encerrado o evento e uma boa noite. Boa noite. Felicidades. Até breve. Até breve.